Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E num país turbulento como o nosso, é importante demais a gente ter um espaço como esse. Aliás, quero agradecer a todos vocês. Atingimos mais de 60 milhões de visualizações no conjunto dos nossos vídeos. Isso é muito bacana. Isso mostra que tem muita gente interessada em política, muita gente que está tentando entender melhor a realidade do nosso país. E hoje a gente vai tentar acender mais algumas luzes sobre algumas questões, né? Quando a gente critica a figura do presidente da República, essa crítica está voltada especificamente ao fato dele ser um mau governante, dele ter comandado um genocídio aqui no nosso país? Bem, isso já seria uma situação muito grave por si só, que já demandaria, ele já está fora do governo, está preso, respondendo pelo que está acontecendo aqui no nosso país. Mas a nossa crítica vai além e às vezes nós ficamos perdidos aqui no cotidiano e a gente esquece até porque que a gente combate o que representa a figura do presidente da República. Ele não representa apenas uma visão conservadora, uma questão ideológica, uma questão fantasmagórica, não. Ele representa a manutenção desse sistema que eu chamo aqui no nosso espaço de neo-escravidão. É um sistema que a nova escravocratura está cada vez mais sofisticada e cada vez usando de ferramentas sofisticadas para engabelar o povo brasileiro. A gente está vivendo um momento agora onde nós temos os Jogos Olímpicos, que funcionam também com mais uma ferramenta de distração. O que eu estou dizendo para vocês está escrito nesse livro aqui do Noam Chomsky, que eu já recomendei algumas vezes. É um livro que não é muito caro, é fácil de achar na internet, mas é um livro fantástico porque ele cuida aqui de conceitos que já são trabalhados desde o século passado pelos norte-americanos, no sentido de operar a opinião pública para fins políticos e até fins militares também, para manter o povo cada vez mais no seu lugar. Porque cada vez mais que o povo esteja alienado, mais a gente continua a ter situações de injustiças em qualquer lugar do mundo. Mas a questão aqui é focalizada nos Estados Unidos. E o nosso papel aqui é de chamar a atenção que nós estamos num novo modelo de escravidão, super sofisticado. Assim como os abolicionistas lá atrás, eles ficavam insistindo, olha, esse sistema de escravidão não é justo, isso é uma iniquidade, nós temos que combater isso, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Claro que quando eles começaram a falar isso, eles estavam ali diante de uma sociedade que normalizava a escravidão. A escravidão era prevista legalmente. As pessoas que tinham poder à época da escravidão podiam comprar e vender pessoas, dispor de pessoas como elas bem entendessem. Isso foi uma situação que perdurou no nosso país durante muitos séculos. E reverter uma situação dessa, que era a estrutura da economia de um país como o nosso, de gente muito poderosa, não era uma missão muito fácil, assim como não é a missão fácil a nossa aqui, mas a gente vai continuar cada vez mais insistindo nessas questões. Esse livro aqui que eu recomendei para vocês já algumas vezes, tem um momento aqui que um teórico, um cara que inspirou muitos políticos nos Estados Unidos e estruturas de comunicação, ele chama Walter Lippmann. Em dado momento, ele escreve o seguinte sobre manipulação e deixar as pessoas nos seus lugares confortáveis, né? Diz ele, o conceito de democracia é aquele que mencionei. O rebanho desorientado, no caso nós, né, é aquele que mencionei. O rebanho é um problema. Temos de impedir que saia por aí urrando e pisoteando tudo. Temos que distraí-lo. Ele deve assistir aos jogos de futebol americano, às séries cômicas ou aos filmes violentos. De vez em quando, você o convoca a entoar slogans sem sentido, como apoie nossas tropas. Você tem que mantê-lo bem assustado, porque a menos que esteja suficientemente assustado e amedrontado com todo tipo de demônio interno, externo ou sabe-se lá o quê, da onde virá para destruí-lo, ele pode começar a pensar. E é muito perigoso, porque ele não é preparado para pensar. Portanto, o importante é distraí-lo e marginalizá-lo. E a gente está vivendo mais um período aqui no nosso país, por conta dos jogos, desse prolongamento desse processo de alienação. É claro que todo mundo gosta de esportes, enfim.
é importante o esporte na vida de qualquer sociedade, mas aqui no Brasil, esse evento, ele sempre coincide também com períodos eleitorais, ele serve pelo menos para um mês e pouco, deixar a população extremamente distraída em relação aos seus problemas principais. E a gente está tendo ainda a pandemia, que chama muito a atenção do povo brasileiro, mas não é abordado esse tema pelos grandes veículos de comunicação de uma forma crítica, para ilustrar para o povo brasileiro que existe um responsável, existe um comandante desse genocídio aqui no nosso país. E hoje, enfim, tem algumas matérias que nos dão conta do que está acontecendo. Em primeiro lugar, a elite escravocrata continua a ganhar seu dinheirinho, ou dinheirão, muito forte, né? Já mostrei para vocês aqui que a expectativa de ganho dos bancos é estratosférica. Portanto, setores que fazem parte dessa nova escravidão brasileira não querem que Bolsonaro saia, nem que Paulo Guedes saia também. A gente está vendo esse tipo de situação aqui que se confirmou. O Ciro Nogueira, o maior líder do Centrão, virou agora ministro do governo Bolsonaro e agora, de fato, está descarada essa situação. Quem votou em Bolsonaro não votou em mudança nenhuma, votou no Centrão. O Bolsonaro nunca se divorciou desses deputados. Ele nunca deixou de fazer uma política de interesse desses deputados e uma política macroeconômica comandada pelo setor a quem ele entregou, o setor de Paulo Guedes. E a gente está vendo agora que o Ciro Nogueira, ele agora vai para cima do orçamento, porque o pessoal gosta de mexer com dinheiro, né? E muitas pessoas ficam dizendo assim, as avaliações dos jornais, Guedes perdeu o poder, Guedes está tendo um esvaziamento. Gente, não está tendo esvaziamento nenhum, porque todos estão caminhando na mesma direção. Não tem uma mudança de pauta. O que tem ali é uma perda de decisões políticas, mas todas elas direcionadas à situação de manter o povo brasileiro no mesmo sistema desigual que a gente tem hoje. Quem votou em Bolsonaro e quem acredita em Bolsonaro não vai ver a mudança no nosso país nunca. Quem é pobre aqui no nosso país, no governo Bolsonaro, não vai deixar de ser pobre. Quem está na classe média e paga muitos impostos, tem uma vida mais sacrificada, tem que trabalhar muito para poder pagar todos os impostos, não vai ter uma alteração. Os pequenos comerciantes também não vão ter alteração nenhuma. Nós vamos continuar a ter o mesmo tipo de sociedade que a gente tem, com todas as desigualdades. Nós não vamos erradicar a pobreza, não vamos diminuir as favelas, não vamos diminuir a violência urbana, não vamos diminuir a falta de educação, a falta de perspectiva para os jovens brasileiros, porque não tem programa nenhum para nada disso. Gente, o Brasil só está girando uma roda para sustentar esse sistema financeiro que está no topo da elite do nosso país. E muita gente ainda acredita que o Bolsonaro pode fazer alguma coisa. E ele hoje, como eu disse a vocês, ele é aquele passageiro chato dentro do ônibus que ficou lá na porta do banheiro. Vai ficar distraindo todo mundo, de vez em quando ele vai pegar um instrumento musical, vai fazer um barulho, vai contar uma piada sem graça, vai ficar rindo sozinho, vai ficar tentando amedrontar os outros passageiros do ônibus, e o ônibus vai sendo tocado com a direção ali de Ciro Nogueira e o Arthur Lira. Bom, o Roberto Jefferson, aliado de todos os instantes de Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro tem que ficar esperto, porque esse abraço dele com o Ciro Nogueira repete o caminho de Collor ao escolher o Ciro Nogueira como ministro, segundo o Roberto Jefferson. Ele sabe o que está falando porque ele pertenceu a essas estruturas todas, né? Então, gente, muitas coisas acontecendo. Hoje não dá para a gente deixar de comentar essa situação bizarra aqui da Secretaria de Comunicação ter colocado uma foto de um atirador no Dia do Agricultor. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? O Brasil tem um dia que é o Dia do Atirador, que é o dia 3 de agosto. Se eles colocaram no Dia do Agricultor um cara com uma espingarda, no Dia do Atirador, provavelmente eles vão escolher um outro tipo de imagem, né? De repente eles colocam ali alguém segurando uma mandioca, uma berinjela, para homenagear o Dia do Atirador, o atirador de berinjelas, o atirador de mandiocas, porque essa gente, ele só tem esse papel de distrair a sociedade, de cada vez mais trazer um capítulo novelesco, né, da nossa realidade, para que a gente não perceba que no todo, na estrutura, na engrenagem maior, nós estamos sendo roubados dia a dia. E o governo Bolsonaro vai ficar sendo apenas o governo da fantasia,
o governo das condecorações, o governo das falas e o governo voltado para suas seitas com o discurso sempre repetitivo para cada vez mais colocar medo nas pessoas e colocando medo nas pessoas nós estaremos sendo roubados e amedrontados ao mesmo tempo. E o Bolsonaro hoje resolveu conceder a medalha Oswaldo Cruz à sua esposa, a Michele Bolsonaro. Essa medalha ela é sempre conferida a pessoas que prestaram serviços à cultura, à ciência, à educação, e ele deu para outra rapaziada também que pertence ao governo dele, né? Foram agraciados com a condecoração os ministros Milton Ribeiro da Educação, que não sabia que o Ministério da Educação, que as universidades têm hospitais universitários, para ele foi uma surpresa impressionante esse tipo de situação. Um homem que tem essa visão super distorcida, achando que dentro das escolas brasileiras se pratica um modelo de Paulo Freire, coisa que nunca aconteceu, só nas escolas privadas. As escolas de gente rica, você tem o método Paulo Freire. As escolas públicas, infelizmente, não têm. Os países mais desenvolvidos, como a Coreia do Sul, adotaram o sistema, o método de Paulo Freire. Por que será que eles estão tão bem e a gente está nesse atraso com essa gente fazendo amedrontamento o tempo todo? O ministro Milton Ribeiro, o Fábio Faria das Comunicações, o Gilson Machado do Turismo, o sanfoneiro macabro, ganhou essa medalha. O Oswaldo Cruz deve estar se revirando no túmulo, né? Um homem que lutou para vacinar a população, que enfrentou ali um conflito, uma guerra da vacina para salvar o povo brasileiro. Ele está vendo agora o Bolsonaro conspurcar o seu nome, dando medalha para negacionistas, né? Ele deu para o Gilson Machado, sanfoneiro macabro, o Carlos Alberto França, João Roma, do Centrão também, Luiz Eduardo Ramos, esse que foi jogado para escanteio, o general que ganha mais de 60 mil reais por mês, o Paulo Guedes ganhando medalha Oswaldo Cruz, né? Jesus amado, Rogério Marinho, Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina e Walter Braga Neto. O Walter Braga Neto, o homem do discurso golpista, que agora vai ficar pianinho, porque agora, como o Centrão está pilotando o ônibus, os passageiros todos vão ter que ficar comportados. Só quem vai poder fazer barulho para sua patuleia, para enganar as pessoas, será o presidente da República. Aliás, em relação a esse comando do Centrão, o pessoal da direita nas redes bolsonaristas simplesmente ficou murchinho. Ninguém está dizendo mais para a gente chorar, chora, porque agora eles estão vendo que quem está no governo, quem está dando a direção, é simplesmente o Ciro Nogueira, o chefe do Centrão. Então esse pessoal está murchinho, o pastor Malafaia deu uma desaparecida. Cadê o pastor Malafaia, o guru do Bolsonaro? E a gente vai ter que, até 2022, fazer como os abolicionistas fizeram no passado. Chamar atenção para as pessoas que nós estamos vivendo uma situação de grande ilusão, grande empulhação. O Bolsonaro não representa mudança de absolutamente nada. Ele traiu seus eleitores, traiu as pessoas que acreditavam que ele ia fazer alguma coisa a favor do Brasil e simplesmente ele está terceirizando tudo. Um homem que não entende nada sobre assunto nenhum e a gente vai ficar com esse indivíduo na porta do banheiro do ônibus ao máximo, né? Porque nós estamos vendo aí que o poder econômico aqui no nosso país, todos os setores que determinam a eleição de deputados, que financiam deputados, não querem que os deputados pautem um processo de impeachment, porque isso atrasa o roubo, né, que nós estamos sofrendo aqui no nosso país. Gente, essas foram as questões do dia. Hoje o programa um pouquinho mais curto que os dias tradicionais, mas espero ter dado aqui alguns recados para o dia de hoje. Vamos seguir em frente, não é para a gente abaixar a guarda nunca. Vamos fazer como os antigos abolicionistas. Vamos tentar avisar as pessoas o tempo todo e conscientizá-las que essa escravidão que a gente vive hoje não é justa, isso tem que ter um fim, isso tem que ter um enfrentamento, isso tem que ter um debate, tem que ter uma discussão. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.